Bom, o vídeo agora que nós vamos assistir vai ser do canal Nostalgia, as maiores mentiras nostálgicas da internet. É um vídeo de meia hora, então acho que eu não vou me estender muito, eu espero. Mas a probabilidade de dar um react de mais de uma hora é grande, então sem mais delongas, vambora. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam Tudo bom, Nostalgia? todos bem-vindos a esse canal. E como nós chegamos em abril, mês de Páscoa, mas também tem o Dia da Mentira, eu resolvi fazer um vídeo falando a respeito das maiores mentiras nostálgicas da internet. A gente sabe que ano vai e ano vem, sempre tem uma mentirinha nova na internet e que muitas vezes uma grande quantidade de pessoas acaba acreditando de início. Alguns chamam de fake news, outros chamam de hoax da internet, mas aqui... Ô louco, eu falei canal Nostalgia, eu falei Nostalgia. Eu não tinha falado Nostalgia não, gente, acho que vocês confundiram. E eu quero lembrar com vocês daquelas mentirinhas mais antigas, da década de 90, dos anos 2000, até da década passada tem casos bem interessantes e que, por incrível que pareça, já são bem nostálgicos para nós, que boa parte acreditou, outras nem tanto. E se vocês gostarem do tema, depois eu posso abordar ele novamente com outras mentirinhas que também marcaram essa época da internet, né? Final dos anos 90, anos 2000... Então é isso, bora para o vídeo! Você, meu querido inscrito, você já sonhou com esse homem aqui? Nossa, esse é ruim. Esse é ruim. Meu Deus. Blue, eu chamo de chapação de linguiça. Eu chamo de panguamo. Panguaremos juntos. Nossa, mas esse daqui é ruim, hein? Inclusive tem até um mangá dessa história. Enfim, é um mangá horrível. Eu não vou me lembrar o nome exatamente, mas... nossa, uma merda. Que está aparecendo na tela? Essa aqui é clássica, hein, galera? Convenhamos. Aliás, tinha até um texto que vinha sempre quando alguém postava essa imagem, que era assim: toda noite, no mundo todo, centenas de pessoas veem esse rosto em seus sonhos. Se esse homem também aparecer em seus sonhos, ou se você tiver alguma informação que possa nos ajudar a identificá-lo... Em relação ao mangá, eu lembro do vídeo, acho que do Piscine. Acho que foi o Piscine que fez um vídeo sobre isso, não foi? Ou foi o Linkzinho? Foi um dos dois que fez. Eu acho que foi um dos dois que fez um vídeo sobre. Nossa, mas é horrível, pelo amor de Deus. Blue, já vi esse mangá. Fosse melhor ter visto um vídeo da Neo MFX Video, porque é uma merda do mesmo jeito. Entre em contato conosco. E aí tinha, né, essa clássica imagem: você já viu esse homem? Você já sonhou com esse homem? E eu caí nessa feito trouxa. Sim, admito. Eu, a princípio, acreditei nisso, que muitas pessoas sonhavam com esse ser aqui, que tem um rosto bem bizarro, né? De acordo com a história no... Bom, é que depende bastante, né? Eu não me lembro de quando que é essa história, eu acho que de 2015, mas assim, confiar na minha memória é a mesma coisa de confiar em, sei lá, em alguma outra fonte duvidosa, mas essa história em si tava meio que na época das creepypastas, se não me falha a memória. Então eu acho que faz sentido as pessoas acreditarem nisso. Porque antigamente, quando tinha os negócios de creepypasta e tudo mais, tinha creepypasta de tudo. Então começaram a criar algumas coisas que fugissem muito do modelo Sonic.exe, que meio que tava tendo bastante coisa de, sei lá, qualquer jogo, qualquer desenho, qualquer coisa que era voltada pro público infantil tinha basicamente a sua versão Sonic.exe, tipo Gumball, Simpsons, qualquer coisa desse tipo, sabe? E as coisas que não eram chupinhadas de Sonic.exe meio que se destacavam, como essa creepypasta aí, Se Você Sonhou com Tal Homem. Aliás, essa caricatura parece com aqueles desenhos que os policiais fazem para caracterizar o criminoso. No site Ever Dream This Man, a primeira imagem foi esboçada em janeiro de 2006 por um psiquiatra de Nova York, e um psiquiatra bem conhecido, tão conhecido que nem aparece o nome do cabra, né? E de acordo com as descrições, vários pacientes É que acontece, a gente esquece, a gente panga e a gente esquece, acontece, é a vida, faz parte. afirmam que essa pessoa aparece várias vezes em
Misura. Sonic.exe é uma creepypasta muito porca. Sim, com um criador no mínimo questionável, vamos assim dizer. Sonhos, mas eles nunca conseguem saber o seu nome real, quem ele é de verdade. E Ah, mas aí em sonho é meio complicado, né? Você vai sonhar com uma pessoa que você nunca viu, você vai inventar qualquer nome pra ele. Então, ao mesmo tempo que ele pode não ter nome, ele pode ter uma zaralhada de nomes diferentes. É simples, é coisa lógica de se pensar. Então, é isso. Não só em vários nomes diferentes, como fazendo várias coisas diferentes. Como, por exemplo, ele pode ser simplesmente, sei lá, um cara lendo jornal numa cafeteria, ou simplesmente ele tá realmente te perseguindo, ou às vezes ele é um amigo que você tá conversando no sonho, ou sei lá, algum parente distante que você tem memórias meio bagunçadas, e isso, sabe? Tipo, pode formar esse negócio. É um rosto meio parecido com esse daí. segundo a história, isso não aconteceu apenas com um paciente, mas vários. Então esse tal psiquiatra enviou essa imagem desse homem desconhecido para seus outros colegas que também trabalham nessa área, e assim ele descobriu que mais outras 4 pessoas também alegaram reconhecer essa pessoa. E assim surgiam na internet várias histórias anônimas de pessoas que supostamente sonharam com este homem. E o sonho variava muito de pessoa para pessoa. Em alguns, era de fato um sonho, onde ele dava conselhos, ou onde ele era romântico, ou onde ele era um amigo, um pai, um professor. Foi o que eu falei. Tipo, no sonho pode ser qualquer coisa. Tipo, eu posso sonhar que, sei lá, esse cara aí de repente foi inventor do avião. Ou sei lá, que o rosto dele tá numa pedra. Ou que, sei lá, tem algum. Eu tô, sei lá, numa exposição artística e de repente tem uma pintura com o rosto desse cara, entende? Então pode ser mil e uma possibilidades. E é lógico que a internet meio que criou várias histórias justamente pra aloprar mesmo. Essa é a intenção da internet. O que faz todo sentido. Porque, bom, internet. O pessoal é mais brincalhão na internet mesmo. Já em outros era pesadelo mesmo, porque o cara queria partir pra cima de você e tirar sua vida. Esse relato aqui que eu encontrei enquanto eu tava fazendo pesquisa desse caso, teve gente, né, que relatou que ele era um professor do Brasil com 6 dedos na mão direita. Com certeza foi algum troll que enviou isso pra ele só pra participar junto da trollagem, né? Uma das características é que a sua voz não era identificável. Segundo os relatos, não era. Sim, não era identificável, porque era uma coisa da nossa cabeça. Não é um cara que existiu na vida real, entende? Se fosse um cara que tivesse existido na vida real, muitos provavelmente. Acho que a essa altura do campeonato já saberíamos quem é, onde que ele mora, o que que ele faz, e pipipi, popopó. Eu acho que do jeito que a internet é meio maluca, ele ia ter a vida dele revirada igual foi com a Christian. Knavish, esses dias eu tava vendo um iceberg de 11 horas de creepypasta. Knavish, 11 horas? Como assim, Knavish? Que tipo de vídeo é esse, mulher? 11 horas? Caralho! É de um sonho. Como você vai tirar a voz de alguém da sua cabeça? Passa o nome do canal. Então, sei lá, você pode inventar qualquer voz na sua cabeça. Sei lá, cara. Enfim, mas continuando a minha linha de raciocínio, se esse cara realmente existisse, nossa, esse cara ia ter a vida revirada igual a Christian. Igualzinho. Mas não teve porque não existe. A gente sabe como é que a internet funciona. Principalmente a galera do Trevinho, que enquanto eu estou fazendo essa live, eu não sei se eles ainda voltaram, mas eles sofreram um ataque hacker nessa última semana. Pra galera dos cortes, eu acho que já até resolveram isso daí, já até conseguiram achar o hacker, né? Mas aqui pra gente aqui da live, já faz um bom... Faz o quê? Uma semana mais ou menos. Não, uma semana não, menos. Menos de uma semana que eles sofreram um ataque hacker. Era sempre que ele dizia alguma coisa para as pessoas, mas havia algo em comum que esse homem disse, que era algo como vão para o norte, para eles irem ao norte. E nunca identificaram alguém que fosse 100% igualzinho a este homem. Em uma entrevista em 2015, o André Anatella, que é o criador desse site com essa pessoa, foi ele que começou tudo isso, disse que sonhou pela primeira vez com esse homem no inverno de 2008. Gente, como pode isso? A pessoa chegar e falar com tanta naturalidade, não é mesmo? Mas
Enfim, segundo o Andrea, esse homem disse para ele criar um site para encontrar uma resposta para sua própria aparência. Peraí. A história original não era que essa foto seria de 2006 por um psiquiatra famoso, ou psicólogo famoso, alguma coisa assim? Um famoso que nunca existiu? Aí agora vem o cara falando que sonhou com ele pela primeira vez em 2008? Porra. Óbvio, só por esse detalhezinho você já vê que é mentira. Mas tá, pelo menos foi uma brincadeira, pelo menos foi algo inofensivo. Tipo, não teve ninguém que se feriu, coisa do tipo. Foi assim que ele criou o site thisman.org, clássico site que ao abrir você já se deparava com essa imagem aqui. Na tela recebeu diversas cartas de várias pessoas, né, diversos e-mails também ao redor do mundo, falando que eles conheciam uma pessoa que se parecia muito com esse homem, com o This-Man. Mas não eram só pessoas comuns, também falavam que ele se parecia com personagens de séries e até mesmo pessoas que tem um reconhecimento, né, mundial, como por exemplo o Stephen Hawking. É sério isso? E várias pessoas alegaram que elas eram o This Man, para você ver o poder de uma mentira. Tinha um guru indiano chamado Aruddhakanan Aya, acho que é assim que fala, que dizia que era este homem, e ele inclusive usava isso como prova de seus poderes milagrosos. No site Sempre tem que ter um guru, né, cara? Meu Deus do céu, vou até ficar quieto. Oficial, eles apresentavam 5 teorias a respeito deste caso. Tinha a teoria do arquétipo, que seria uma imagem arquetípica inconsciente que as pessoas veem durante situações de vida difíceis. Ou seja, em determinado momento de nossas vidas, nós veríamos este homem, teria uma grande probabilidade de vermos este homem em um de nossos sonhos. Olha, já teve momentos na vida que eu tava na merda e nunca vi nada remotamente parecido com esse cara. Tinha também a teoria religiosa que eles falavam que este homem era uma representação de Deus, por isso mesmo que muitas pessoas sonhavam com ele. Também Eu acho que as coisas estão indo um pouco longe demais. Que representação de Deus? Uma representação de um homem calvo? e a terceira teoria, que é a teoria do surfista dos sonhos, onde uma força externa implanta esse homem no sonho das pessoas. Que viagem! A quarta teoria é a teoria da imitação dos Voltei. Eu não vou tirar isso do corte não, tá? Porque a visita acabou de ir embora, então eu vou poder falar normalmente. É porque assim, eu não quero falar tantos detalhes porque eu não quero que... Enfim, que informações vazem, é isso. E bom, de toda forma, vamos continuar aqui. sonhos, que é o seguinte: as pessoas só sonham com ele após se depararem com essa imagem. Essa imagem vai Misura, representação de Deus, mano, que coisa idiota. Normalmente esse tipo de coisa acaba acontecendo, mas em seitas. Que onde sempre tem alguma pessoa que se coloca como Messias, que se coloca como Salvador, coisa do tipo. Isso é uma coisa comum, tá? De seitas no geral. Teve até aquela seita que o Craven fez um vídeo sobre, que é uma seita japonesa,
que era mais ou menos assim também, se não me falha a memória. Minha memória hoje tá uma bosta. Então tinha algumas coisas que realmente não faziam sentido, sabe? Tipo, era um comportamento, assim, normalmente é uma pessoa que se coloca como Deus, ou representação de Deus, coisa do tipo, sabe? É como se fosse aquele doidinho do centro que tivesse uma puta de uma lábia e essa lábia servisse para convencer muitas pessoas, entende? Acho que eu consigo ser meio claro nessa explicação aqui. Ou, sei lá, ficou bem confuso ainda, Jesus. Ah. É tipo um Jim Jones. Jim Jones, se eu não me engano, é daquela seita americana, né? Que... Nossa, seita... falar. Aquela seita americana. Vai ficar gravada na sua memória e uma hora ou outra você vai sonhar com ele. Sim, eu acredito nisso, mas eu não acho que tenham sido tantas pessoas assim. Ah, mas vou ser bem sincero, por exemplo, ó, eu vou dizer uma pessoa que eu tenho fisionomia gravada na minha cabeça. Cristiano Ronaldo. E eu nunca sonhei com o Cristiano Ronaldo, porra. Então não faz sentido essa teoria de tipo, ah, você vai gravar o rosto da pessoa e você vai sonhar com ela. Ou até mesmo uma pessoa que eu vejo mais e convivo mais, que é o Gabe, por exemplo. Eu nunca sonhei com o Gabe, porra. Ao menos que seja algo muito específico que você passou semanas, meses, dias se interagindo bastante, né? Fudeu. Então se for assim, então eu tinha que sonhar com o Gabe todo dia. Pesquisando bastante a respeito do assunto, aí é possível sim você sonhar com este homem. E a teoria do reconhecimento diurno. Essa teoria fala o seguinte: quando a gente sonha com pessoas, nem sempre a gente consegue reconhecer 100% o rosto delas depois quando a gente acorda. Mas aí é que nem na vida real, né? Tipo, se você lida com muitas pessoas, por exemplo, um ônibus lotado, você obviamente também não vai lembrar do rosto de todo mundo que tava lá. Talvez de algum conhecido, ou sei lá, talvez de alguém que você achou bonito, ou muito feio, ou fedido, que aí você vai acabar lembrando. Mas agora, tirando isso, você não vai lembrar. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Com sonho, é ainda um pouco pior, porque meio que são coisas da sua cabeça, e eu não sei vocês, mas tem pessoas que têm dificuldade para se lembrar de sonhos. Por exemplo, sonha com alguma coisa e depois esquece que tem um determinado sonho, sabe? Entendeu? Por exemplo, sonhou com um parente que morreu, mas se você pede pra pessoa explicar o sonho dela pra você, ela não vai saber falar qual foi o parente, o que teve nesse sonho, se ela chorou, se ela conversou, se teve algum assunto tranquilo e coisas desse tipo, sabe? Eu acho que eu tô conseguindo explicar de uma certa forma. Sendo assim, as pessoas teriam um estalo na mente quando viam essa imagem e logo assimilavam com algo que elas sonharam. E foi daí que surgiu essa coisa de eu também sonhei com este homem, eu também. Toda essa historinha começou a ganhar bastante destaque na internet lá por volta do final dos anos 2000, mais precisamente em 2008, e eu lembro muito bem disso. Eu lembro que Nossa, 2008? Eu achei que era uma coisa mais recente. Inclusive tinham vários tópicos no Orkut falando a respeito desse caso, pessoas que inclusive falaram que sonharam com este homem e não era nada real, né? Como a gente era besta na época, a gente acreditava bem mais fácil do que atualmente. Na verdade, o Gi, eu vou chamar de Gi porque, bom, eu não sei seu nome. É nostalgia, então é Gi. Então, é o seguinte, hoje as pessoas ainda acreditam em um monte de coisas meio tortas, sabe? Tipo, que vacina vai te transformar em crocodilo, né? E coisas desse tipo. E deixa eu ver o que mais. Alguém fala um absurdo, por favor, porque não tá vindo nada na minha cabeça. Sei lá, vários absurdos, vai. Tá, vamos pegar um exemplo um pouco mais escroto. Não sei se vocês já viram, eu não sei se vocês ainda usam Facebook, mas quando eu fui dar uma última olhada no Facebook, tinha algumas imagens de inteligência artificial de um cachorro gigante em cima de um vilarejo, coisa do tipo, e tem velho que acredita. Tem velho que acha que isso é real, que isso é sinal de fim do mundo, que o mundo vai acabar, ou qualquer outra coisa do tipo. Por exemplo, uma imagem de inteligência artificial, eu não tô nem falando aquelas imagens que parecem verdade, não, aquelas escrachadas. Se tu posta no Facebook, vai ter velho que vai acreditar. Entendeu? Vai achar que é fim do mundo, que é sinal de Deus, e pipipi, popopopopopu, e aquela coisa toda, sabe? Então, é muito fácil ainda você cair em mentiras. O problema é que hoje em dia tem muitas mentiras que são de fato maléficas, mas antigamente tinha coisinhas mais bobinhas, sabe? Tipo, nossa, essa creepypasta do se você sonhou com esse cara. É uma coisa meio meh, mas ao mesmo tempo é inofensivo, então, só sigo a vida.
em qualquer coisinha que se espalhava na internet, né? Hoje a gente já fica com um pé atrás. Ou deveríamos. Deveríamos, mas tem uma grande maioria que não fica com o pé atrás. É porque hoje em dia, dependendo da narrativa, você consegue conquistar uma grande parte das pessoas. Então, ou seja, se você for bom de lábia, você consegue fazer muitas pessoas comprarem as suas ideias, por mais absurdas que sejam. Então, é isso aí. Lógico, vai ter as pessoas que vão olhar para uma determinada situação e pensar: tem linguiça nessa salada, tem caroço nesse angu, não vou acreditar nesse mano. Mas é minoria, entendeu? O site, assim, recebeu milhões de visitas em um curto período de tempo. E ele recebeu mais de 10 mil e-mails de pessoas que compartilhavam experiências relacionadas a este homem. Porém, muitas pessoas começaram a pensar se isso não era uma farsa, porque do nada assim algo fica muito famoso e é essa pessoa, e do nada muitas. Quando as coisas chamam a atenção, normalmente as pessoas investigam, principalmente as pessoas na internet. Então isso aí é normal, tá? Isso também vale para influenciador e pipipi, popopó e pupupu, né? Eu não vou entrar tanto detalhe porque meu cérebro, enfim, eu acho que eu não preciso explicar o óbvio. Mas quem acompanha principalmente coisas que começam a ficar famosas, principalmente ou quando descobrem, né, alguma coisa esquisita o suficiente para resolverem pesquisar, como é o caso, por exemplo, do Sony 2. Aí o... Como é que é mesmo? Esqueci. Eu esqueci. Um caso do Sony 2, por exemplo, aí as pessoas vão correr atrás, entendeu? Porque era algo muito bizarro. Mentiras, tipo o caso do ET Bilu, que na verdade o ET Bilu é o próprio ufólogo Urandir. Esse aí eu não conheço. Essa história acho que eu não conheço. As pessoas falando que já sonharam com este homem. Muitas pessoas começaram a discutir isso em fóruns e muitas chegaram à conclusão de que isso, na verdade, era uma campanha de marketing de guerrilha. E para quem não sabe, o marketing de guerrilha é uma técnica que várias empresas usam para poder promover o seu serviço, o seu produto, de uma forma assim inesperada, mas que faça com que a pessoa crie vínculo com o tal produto, com o serviço, com a figura pública. Então vou fazer o seguinte, então. Isso me deu uma ideia. Não vou falar, isso me deu uma ideia. E caso você seja da área de publicidade e queira dar uma explicação melhor, pode comentar aqui embaixo, seja bem-vindo. E lá começou a pesquisa. Fizeram uma pesquisa de IP reverso do site thisman.org e eles descobriram que a empresa de hospedagem tinha um outro domínio chamado guerrilhamarketing.it. Que seria uma agência de publicidade falsa criada pelo próprio Andrea, que criava também vários outros projetos falsos relacionados à arte, política, publicidade. Esse fenômeno foi totalmente inventado por ele, nada aqui é real. E é incrível mesmo como que muitas pessoas caíram direitinho nessa história. E lá em 2010, o Natella fez um post em um de seus sites explicando que, na verdade, toda essa história de This Man é uma mentirinha. Foi ele que criou tudo. E que, na verdade, esse rosto, que eu sempre achei bem estranho, foi baseada em uma foto do pai dele quando era jovem. Ele ainda disse que foi inspirado pelo conceito de invasão de sonhos, que ele havia visto em filmes. Não, agora vamos falar um pouquinho aqui. Imagina, por exemplo, se a galera é foda. Se a galera do Trevinho acaba encontrando um cara que parecia com esse desenho. Imagina a merda que poderia dar, meus amigos. Filmes e lido em livros, e que ele gostaria de criar um projeto relacionado a isso Porque assim, vamos ser bem sinceros. Um calvo com monocelha é algo que já chama atenção por si. E ainda com esse rolê todo... Nossa senhora. Internet. Ele nunca confirmou se o projeto tinha um propósito comercial, mas alguns dizem que sim, que o site serviu como uma campanha de marketing de guerrilha para um filme. E o que acontece? Em 2010, um produtor de filmes chamado Brian Bertino
anunciou que estava produzindo um filme relacionado a esse caso do Este Homem, que tem a sinopse que praticamente é o que eu expliquei aqui pra vocês, né? Várias pessoas sonham com ele, e aí eis o mistério, o que é isso, quem é essa pessoa? Esse filme seria produzido por Sam Raimi e a sua empresa, Ghost House Pictures, mas digamos que o projeto não foi adiante, e eu até acho que daria um filme bacana, mas não deu. O site do Trevinho, ainda bem que você entendeu, Knaft, porque ia ser meio complicado de explicar. Mas é aquele site lá que tem caras que fazem coisas que caiu. Um calvo chama atenção. Sim, porque é calvo. Careca! Careca! Não rolou. Eu acho que as pessoas acreditaram tanto na história, acharam que era real, que quando descobriram que era tudo um golpe de marketing, meio que esfriou o assunto, sabe? Mas olha só como esse Natella foi meio ousado, porque em 2015 ele deu uma entrevista falando a respeito do Discman, a respeito da história, e nessa entrevista ele falava a respeito do caso como se fosse real, sendo que antes ele falou que era tudo um golpe de marketing. É claro que horas depois ele se pronunciou na internet falando que não, é algo que eu inventei, é uma farsa, e eu não entendi o motivo dele ter feito isso. Oxe, mas é cara bipolar, cara. Falou que era mentira, depois que tentou convencer que era verdade, depois falou que era mentira, depois tentou voltar a conversar que é verdade, e no fim terminou falando que é mentira. Caralho. Se decide, irmão. Porra. O cara não se decide nessa buceta. Caralho, que bipolaridade do caralho. É muita informação pro meu cérebro. Flappy Bird é um jogo eletrônico para dispositivos móveis criado em 2013 pelo programador Nguyen Ha Dong e publicado pela Gears Studios. A princípio, o jogo foi publicado para o iPhone 5, mas depois ganhou versões para outros dispositivos. Tanto é que em janeiro de 2014 ele era o jogo mais baixado do. Ele é legalzinho de jogar. Eu tinha uma... Bom, eu tenho ainda a prima, ela não morreu. Mas ela tinha um celular que tinha esse joguinho e eu achava legal jogar. O iTunes. Eu acho que a maioria aqui se lembra desse joguinho e o seu objetivo. Você tinha que controlar esse passarinho, que parece um vilão de Super Mario, sem deixá-lo tocar nos canos. E quando você conseguia passar... Ai, meu Deus. Desculpa. por um cano sem tocar nele, você ganhava pontos. Uma jogabilidade bem simples que fez bastante sucesso. Inclusive, falavam que ele seria o novo Angry Birds, e muita gente falava a respeito do jogo, muitos gostavam, outros nem tanto. Eu só me lembro que foi uma época que você via geral jogando Flappy Bird. Porque era legal, ficava tocando o dedo na tela e tentando aumentar sua pontuação e você não podia encostar no cano, porque quando você encostava no cano, você morria, entendeu? Era legal, era divertido. Pegou essa época sabe muito bem como é que foi. Por mais que na época eu ainda não tivesse um celular com Android, ou... Nossa, celular com Android, não vou nem falar de iPhone, mas celular de Android era coisa de burguês. De burguês safado. Que, nossa, era caro pra cacete. Não que hoje tá tão barato assim, mas pelo menos com uns R$1.000 você consegue um celular ok. Ou um iPhone, então ficava só nos joguinhos Java. Mas apesar disso tudo, o jogo foi criticado por ser considerado um jogo irritante, difícil e frustrante. Isso porque um errinho e pronto, você perdia o jogo. Muitos também falavam da sua jogabilidade que não era das melhores, mas também houve críticas positivas a respeito do jogo, inclusive falando na época que a sua popularidade ultrapassaria a popularidade de Candy Crush Saga. Quem se lembra disso, hein? Rapaz, pensar que essas coisas já são consideradas nostálgicas. E outra informação assim que eu fiquei bem surpreendida é que dizem que ele fazia... Peraí. Deixa eu só permitir aqui que o bot deu uma marretada na Chokes. Meu, dá pra comprar um A15 5G. Sim, o celular é ok. Chokes, não pode encostar no cano, senão você ganha uma surpresinha. Eita, Lelê. 1.000 dá pra comprar um A15 5G, sim, burguês safado, é. $50 mil por dia com o jogo.
Gente, imaginem 50 mil dólares, que eu acho que em 2014 valia mais do que hoje, por dia. Se hoje já estava muito bom, imagina antes. 10 dias você já tem 500 mil dólares, ou seja, muito, muito, muito dinheiro. Claro que sempre existiam muitas especulações a respeito desse jogo. Uma delas era que o criador tinha utilizado bots para o jogo do nada ganhar toda essa popularidade. Segundo o Dong, isso não aconteceu. Flappy Bird também foi criticado devido aos seus gráficos, que muitas pessoas falavam que era bem similar aos gráficos do Super Mario, e que isso seria meio que uma cópia. Não, estilo artístico necessariamente não é uma cópia. Por exemplo, eu gosto do estilo gráfico de Mega Man, do Mega Man do Nintendinho. Então, se eu quiser, sei lá, pedir pra algum artista de pixel art fazer, sei lá, a Luquita como se fosse um personagem de Mega Man, mais ou menos no mesmo estilinho e tal, não significa necessariamente que eu estou plagiando o Mega Man. E sim, eu só quero só um estilo de arte parecido, entendeu? Pode ser, sei lá, entendido como um trabalho de fã ou coisa do tipo, mas... É. Mas agora vem aquela parte considerada sinistra por muitos. Isso porque no início de 2014, o Dong avisou em seu Twitter que iria remover o Flappy Bird do iTunes e do Google Play por causa da repercussão negativa que recebeu devido ao jogo. E ele escreveu: "Não é relacionado a assuntos legais. Eu simplesmente não aguento mais." E no dia 9 de fevereiro, o jogo foi removido de todas as lojas digitais. Mas agora vamos para a parte das teorias, que assim, tem várias teorias a respeito do que aconteceu. Eu lembro nessa época que tinha tudo quanto é teoria na internet, gente compartilhando como se fosse algo real. Tinham até alguns vídeos no YouTube. Então, tinha algumas coisas que saíam desse jogo, isso daí eu até lembro, que alguns amigos meus da escola comentavam, que envolvia tudo quanto é tipo de absurdo, como por exemplo do criador do jogo ter tomado um exposed, ou quando você conseguia um determinado número de pontuação, acontecia uma coisa macabra, ui, 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 medinho, porque creepypasta tava em alta naquela época, né, e pipipi, popopó. Não que creepypasta tenha deixado de existir, mas eu acho que vocês entenderam meu ponto, né? Mas enfim, a primeira teoria é a de que a Nintendo estava por trás do sumiço dele e do fim do Flappy Bird. Mas na verdade não, e a própria Nintendo disse que não fez nada, por mais que algumas pessoas acreditassem que sim. A Nintendo, naquela época mais ou menos, ela pegava muito no pé de fangames das suas franquias, e não do estilo artístico. Porque ela não patenteou, por exemplo, canos. A mecânica de ter canos em jogos. Até porque nem pode, né? Eu acho. E também a Nintendo acho que não poderia fazer nada em relação ao Flappy Bird, porque, sei lá. Eu acho que tinha um Mario, mas o Mario quando você conseguir, sei lá, 999 pontos, alguma coisa assim, uma pontuação muito grande. Que Navish, eu lembro das pessoas falando que baniram o jogo porque era muito viciante, as pessoas ficavam muito estressadas por causa dele ou algo assim. Nossa, imagina com as coisas de hoje em dia. Eu acho que tudo que faz sucesso ou cause, sei lá, o mínimo de vício nas pessoas, elas acabam falando que, sei lá, vai destruir a mente da galera, bibibi, blá, aquela coisa toda. Tá, eu acho que TikTok talvez faça isso, vídeos na vertical fazem isso, porque, bom, muito estímulo em pouco tempo, muita informação em pouco tempo, mas é a vida. Não patenteou canos, mas foi atrás de um cara por fazer um modelo 3D do cano do Bowser, do Cravenzinho do Bowser, Que talvez ele recebeu alguma ameaça ou algum processo. A segunda teoria é clássica e eu lembro que essa muitas pessoas compartilhavam, hein? E compartilhavam como se fosse verdade. A de que o criador do Flappy Bird tirou a própria vida devido à repercussão do jogo e porque ele tinha muitos haters também, que ele não soube lidar com a fama. Não, primeiro que se isso tivesse acontecido, não ia ter virado apenas uma teoria, ia ter sido uma notícia do caralho. Porque o Flappy Bird era um jogo muito popular na época. Então imagina, tipo, um jogo muito popular onde teve o seu criador que se colocou pra jogar no Vasco.
É, meu amigo, não ia ser algo que ia simplesmente falar, ah, tá bom, acontece, é a vida. Não, tipo, ia ter notícia em tudo quanto é portal, ia aparecer notícia, assim, em portal grande. Seria equivalente a, sei lá, como... Ah, não, não vou usar uma equivalência, mas assim, ia ser algo grande, sabe? Ia ter várias pessoas comentando. Mas não é o caso. Tinham várias historinhas, né? Mas não, ele está vivo, ok? E a terceira teoria que eu já vi gente no Facebook fazendo post dela, hein? Eu acho meio pai essa coisa de você Ah, mas aí o Facebook é meio que terra de ninguém, né? O pessoal comenta a merda que quer e aí GGWP. Vão falando um monte de merda. E é isso aí. Foi que nem eu acabei de falar. Tipo, imagem completamente de IA, que tem cachorro gigante em um vilarejo. E as pessoas e os velhos falando que é o fim do mundo vai acabar, o mundo vai explodir, todo mundo vai morrer. Entendeu? Enfim, o Facebook você bota qualquer merda lá, vira verdade. pegar uma pessoa e só porque do nada ela ganhou muita fama, você já assimilar isso com um pacto com o capiroto. Ah, isso daí é padrão, isso aí é padrão. Principalmente em grupo de evangélicos, isso acontece bastante. Tudo que faz famoso é porque fez pacto com o diabo. E é sempre mais voltado à galera evangélica. Eu acho incrível isso, meu Deus. É porque, assim, qualquer coisa que desvie da atenção de, tem que pagar o dízimo pro pastor, automaticamente é do capeta. Eu acho isso uma escrotidão do caralho. Mas fazer o quê, né? Infelizmente tem um bobo e tem um bobo e tem um esperto. E quando eles se encontram, fazem negócio. É o que acontece. Ah, e eu tenho que falar que não é todo evangélico que é assim, porque senão alguém vai achar que eu tô falando que todo evangélico é. Mas o padrão é que acontece com perfis cristãos. Também acho que tem até católico que entra nessa. Porque tiveram pessoas que fizeram isso. Ele era um programador que não tinha sucesso, que ele já tinha lançado outros jogos, mas que ele não conseguia nada com eles, que ele estava sem dinheiro e que ele estava desesperado para conseguir fazer um jogo de sucesso e assim ter uma vida melhor. Foi aí que vendeu a alma para o capiroto, para entidades, e assim surge o Flappy Bird, um jogo demoníaco. Continuando a história, também falavam que as entidades, o capiroto... Eu lembro... Peraí, a Warner Bros. Patenteou o conceito de Nemesis, sério? Misura, eu lembrava que jogava jogos Flash da Cartoon Network no estilo Flappy Bird. Cara, eu nunca entrei no site da Cartoon, nem de curiosidade, nem nada. Chokis, quem se lembra dos caras que falavam que a Xuxa era do diabo? Sim, eles ficavam falando, você quer saber por que a Xuxa é do diabo? É só você pegar as músicas dela e tocar ao contrário, e você não entendia porra nenhuma. E também tinha da Coca-Cola, que o pessoal falava assim, que se você virar a Coca-Cola de cabeça pra baixo e fazer isso, meia lua pra trás, o caralho, vai aparecer Alô Diabo, ou alguma coisa assim, blá blá blá. Tinha também o site, acho que era Obaid, que era um site que causava medinho. Acho que era Obaid o nome do site, que é diabo ao contrário. E era isso, tipo, sei lá, acho que eu era previsão de morte, alguma coisa assim e tal. É que assim, bem antigamente a galera era mais supersticiosa, ou até mesmo mais religiosa, então, tipo assim, era fácil você botar medo nas pessoas, tá ligado? Falar que, não, que se você entrar em tal lugar, você vai estar vendo coisa do diabo, e não sei o que, você vai estar vendo coisa do cramunhão, e pipipi, popopó, popupu. Sendo que não, tipo, é só uma brincadeira de alguém meio edgy, e é isso, um nerd solitário, é isso. Knavish, na cidade que meu pai foi criado, havia uma família muito rica. O pessoal ficava pensando que ele fez pacto pra ficar rico. Interessante, nessa família, todos os homens da família morreram de formas trágicas. Sui, acidentes, desvividos, etc. O negócio do Talkiton barra Ângela, que as crianças poderiam ser stalkeadas. Assim, depende do lugar que é feito, porque normalmente um país que tem histórico de monitorar as pessoas é os Estados Unidos. Eles falam que é a China, mas é os Estados Unidos. Fizeram isso até com a Dilma, quando ela era presidente do Brasil. Então, você acha que não vai fazer comigo ou com vocês? E do mesmo jeito, uma coisa que eu acho meio estranho, o YouTube e o Discord também fazem isso. Porque o que acontece? Esses dias eu estava conversando com o Gabe e com o Vi, e eles estavam falando sobre Bayonetta. Aí o meu cérebro vira mingau, porque eu não sei nada de Bayonetta. O YouTube começou a me recomendar uma caralhada de vídeos sobre Bayonetta.
E eu só falei disso no Discord, não pesquisei nada de Bayonetta. Tudo bem que eu assisto conteúdos do cenário competitivo de Smash, mas eu não jogo com a... Eu quase ia falar Bombieta. Bayonetta, eu não jogo com a Bayonetta. Eu não quero aprender a jogar com Bayonetta nem nada do tipo, mas começou a me recomendar. O primeiro vídeo que foi me recomendado foi um corte do Danael Fernandes, sobre um vídeo lá sobre a Bayonetta, porque que os gays gostam da Bayonetta, e eu... Ok, tá, legal. Mas tinha outros vídeos também que foram sendo recomendados no futuro. Então, ou seja, 2 aplicativos americanos, eu acho que o Discord é americano, que meio que olha o que eu tô conversando e vai lá e me recomenda exatamente daquilo que eu tô conversando. E não é a primeira vez que acontece. Bizarro, né? E detalhe, não foi conversando por voz, foi conversando por mensagem de texto, o que é mais bizarro ainda. Enfim, o país que espiona todo mundo é a China, Cuidado com a China, cuidado com o chinês. Os Americans são bonzinhos, eles não espionam ninguém. E olha que eu sou um bosta. Imagina se eu fosse alguém importante, meu Deus do céu. Deixa eu ver, Choczão, maionese e Hellmann's. Nossa, esse era tosco. Até na época eu achava tosco o negócio da Hellmann's. Que tipo, sempre tinha alguém, normalmente, tá, não vou ser escroto, mas... Tinha alguém que falava que não comia maionese Hellmann's porque é a maionese do diabo, por causa do Hellmann's, homens do diabo, e pipipi, popopó. Mas as causas do Discord monitoram mesmo, eu acho que falam isso no próprio app. Monitoram só pra vender coisa, né? E fazer ligação com outros aplicativos, porque pra prender paneleiro não fazem nada, né? Engraçado. Quando eu tô falando de Bayonetta com os meus amigos, aí beleza, vamos ficar de olho nessa conversa. Agora, quando tem, sei lá, um paneleiro lá fazendo merda com uma criança, não fazem nada. Parabéns, Discord, se isso for verdade. Pediam pra ele vários favores, pra ele continuar com muita fama e dinheiro. Só que aí chegou no limite dele, que ele não aguentava mais. E aí a historinha acabava assim, eu não lembro se ele tirava a vida ou se o capiroto puxava ele. Igual naquela cena do Alma Gêmea com a Cristina, vocês lembram disso? Mas não, né? Não tem nada confirmado. Nossa, eu lembro. Eu lembro dessa cena. Até porque, cara, Alma Gêmea foi a primeira novela que eu assisti. E até mesmo quando eu era criança, eu achava essa novela do... Eu gostava dessa novela. Eu gosto dessa novela. Eu acho essa novela legal. Confirmando que ele fez um pacto com o capiroto ou com alguma entidade, a gente precisa entender que ele era uma pessoa anônima e do nada ele ganhou muita fama. Deixa eu ver. Tem também o Bombom Feitiçaria que os crentes surtaram. Nossa. Cara, ai, nossa. A gente parece que a gente tá, sei lá, cometendo intolerância religiosa. Mas não é, cara. Tipo assim, tudo que é do dia a dia, o pessoal que é mais crente acaba clicando, cara. Pega tudo pra descer o cacete. Tipo, Bombom Feitiçaria é só a merda de um chocolate, você não vai pro inferno por conta disso, sabe? Você não vai sentir menos vontade de dar dízimo pro seu pastor. Eu acho que você não deveria dar dízimo pro seu pastor. Eu acho que, sei lá, tem coisas mais eficientes, como fazer uma marmita e entregar pro morador de rua, por exemplo, ou adotar um bichinho de rua. Eu acho que você vai estar fazendo muito mais, Deus vai ficar muito mais feliz do que dar dinheiro pro pastor. Mas enfim, de toda forma, eu acho meio tosco, sabe? Principalmente pais que controlam os seus filhos. Porque eu não sei se vocês viram. Eu não vou colocar aqui porque o negócio me deu um ciricutico de raiva. Que é de um cara que tava no supermercado com a filhinha dele. E ele pegou o ovo, falou que tava caro e simplesmente falou que coelhinho de Páscoa não existe pra uma criança. E não é uma criança de, tipo, 11 anos de idade. Não, é uma criança que se tiver 6 anos é muito. Entende? Eu não vou colocar o vídeo aqui porque eu ia ter que editar, censurar o rosto da menina. Enfim, e o cara, sei lá, é capaz de eu falar alguma coisa ainda e eu me fuder. Enfim, é uma merda, cara. É uma merda. Entendeu? Porque eu acho engraçado a seletividade com algumas coisas, por exemplo. Com algumas coisas é do diabo, não pode. Mas aí... simplesmente traumatizar a sua filha tá ok, porque isso vai criar uma criança menos burra. Não, você só vai criar uma criança traumatizada que não vai confiar em você e quando você ficar velho, ela não vai querer limpar teu rabo. Vai preferir te colocar no asilo e nunca mais olhar pra sua cara, porque você foi um pai filha da puta. Eu acho que eu precisava soltar isso sobre aquele vídeo. E eu nem vou colocar nada, porque se eu falar tudo que eu penso também, eu posso tomar processo, né? Então, às vezes é melhor omitir opiniões. Fama
Do nada ele se tornou uma celebridade, do nada ele começou a dar muitas entrevistas falando a respeito do jogo. E eu acredito que ele não soube muito bem lidar com a sensação de do nada você se tornar uma pessoa muito famosa, reconhecida mundialmente, não. Isso também acontece com influenciadores, principalmente influenciadores que estouram muito rápido, sabe? Tipo, eles estão fazendo uma coisa, fazendo seus vídeos normais, né? Aquela coisa toda. Aí acontece de do nada ele estourar. Tipo, um monte de visualização, um monte de gente assistindo, comentando, pá, aquela coisa toda. E ele não sabe lidar muito bem. Aí, não vou dizer que dá merda, mas sei lá, eu acho que às vezes é muito pra cabeça da pessoa, entendeu? Não pode ter aplicativo de filtro de gatinha, mas comer churrasco de animais diferentes. Hã? É engraçado que ficava implicando com a maionese em real, mas a porra do Diabo Verde ninguém falava sobre. Pois é. Não só no país de origem dele. Muita gente falava mal, muita gente tacava hate, e muita gente tacava um hate, assim, absurdo nele por causa de um jogo. Aí eu já acho muito paia também. Dizem que... a gente acha paia, mas não vai mudar, né, ô Gi? O pessoal vai continuar fazendo a mesma merda. Tipo, vai continuar atacando hate, aquela coisa toda, e é isso. É coisa da internet, sabe? Então, o que dá pra fazer é ignorar. É isso, não tem o que fazer. Ignorar, e se a pessoa, tipo, falar, não, vou fazer isso com você. Polícia, é isso, não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito pra onde correr. É isso. E ele até recebeu ameaças de que queriam tirar a vida dele, tá? Isso daí acontece. Isso aí acontece praticamente com todo mundo que faz sucesso na internet. Tipo, você, sei lá, por exemplo, você fala que você não gosta de alguma coisa que a pessoa gosta. Aí a pessoa, não, seu filho da puta, você tem que se fuder e tal, que morra, isso e aquilo, e pipipi, popopó. Isso é muito mais nítido na comunidade de futebol, mas isso também acontece em outras comunidades. Por exemplo, se eu simplesmente chego aqui e falo que eu não gosto de LoL, o que é uma verdade, eu não tenho interesse nesse jogo, pode vir alguém começar a falar que não, que eu tenho que passar por isso e aquilo, que eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, ou até, na pior das hipóteses, pode me ameaçar. São todas as pessoas de uma determinada comunidade que é assim? Não, eu tenho que falar isso porque, né, senão vai ter alguém que vai ser meio mau caráter e pegar a coisa pela metade. Então eu acho que isso mexeu muito com o psicológico dele e ele resolveu deletar o jogo das plataformas, até porque ele já... Chokes, é que em certas igrejas que frequentava, falava que eu não podia comer coisas além de peixe ou beber álcool. E se você fosse menor de idade? Eu, hein? Tipo, não podia comer carne de porco nem de vaca. Nossa, tinha uma menina que estudou comigo na primeira série do Fundamental. Cara, dava dó, mano. Dava dó. Porque o que acontecia com ela? Ela não podia se cuidar. Tipo, cortar cabelo, né? Nem nada, tipo, tanto que o cabelo dela arrastava pelo chão. Parecia que a menina era abandonada. Sendo que não, ela só era uma menina de uma família muito religiosa e ela não podia fazer nada. Tipo, tinha aula de informática, ela era a única que não podia ir. Tinha dia de assistir filminho, ela era a única que não podia ir. Cara, e ela não gostava disso, ela chorava. Ela ficava realmente mal. Então, tipo assim, até a gente que é criança, e olha que criança às vezes também é um bicho meio escroto, com bullying, coisa e tal, mas a gente ficava mal por ela, porque a gente queria que ela se enturmasse com a gente. Só que, obviamente, a gente não sabia fazer nada. Mas, porra, é uma coisa que fica, assim, tá gravada em mim até hoje, cara. Até hoje isso tá gravado em mim. Eu acho que, bom, hoje ela já é adulta, né? Tem 25 anos também, ou 24, não sei. Então, sei lá, eu acho que ela deve estar livre agora, sabe? Não sei nem... Ou livre que eu digo assim, não tá mais nas amarras da família. Entendeu? Que, cara, eu achava muito sacanagem. Muita sacanagem isso. Tipo, a criança não podia ser criança, porque por causa de religião, tipo, ela não entendia, ela só queria brincar com os coleguinhas, só queria assistir o desenho. E, tipo assim, o que nós assistíamos lá na escolinha? Era desenho da Turma da Mônica, sabe? Era desenho da Turma da Mônica, era o Menino Maluquinho, que tinha a série do Menino Maluquinho que passava na TV Cultura. Aí o pessoal tinha os DVD, tinha os filmes do Menino Maluquinho. Era coisa desse tipo, cara. Tipo, era coisa que não afeta em nada o Grêmio, sabe? E ela não podia ver, porque a religião dela não permite, vulgo os pais dela. Nossa, cara, sei lá, eu acho que isso me veio um pouco... Eu acho que isso foi meio que fundamental pra mim ter um pouquinho de asco de pessoas religiosas. Não da religião, mas de pessoas religiosas.
Porque pessoas cuja sua personalidade seja falar sobre a religião dela, não me passam uma confiança. É isso. Independente da religião, sabe? Tipo, me passa, tipo... sabe? É meio... sabe? Não quero por perto. Choque, se eu fosse de menor, só podia beber água. Ou seja, nada de Danone ou suco. Nossa, é uma vida... Assim, é uma vida de merda. É como se você vivesse em um cativeiro. Você, tipo, você é livre, mas você tem a mesma dignidade de quem vive em cativeiro. E não me venha dizer que isso é sacrifício em nome de Deus, em nome de Jesus e os caralho. Vai pra puta que te pariu, cara. Se caso alguém venha defender alguma coisa assim, entendeu? A puta que te pariu. Sabe? Porque se é pra colocar uma criança nessas situações, que não tenha um filho, porra. É melhor não ter filho do que fazer a criança passar por traumas. Sabe? Assim, várias pessoas que eu conheço sofreram bullying. Né? De ficar isolada, de ser humilhada, pai e tal. E todas elas me falavam que a pior merda que era se sentir sozinho, de ficar sozinho, de ninguém da trela, sabe? Isso é uma merda. Entendeu? Enfim, isso foi só uma divagação. Não foi TDAH dessa vez, mas eu queria comentar um pouco sobre essa história. E é isso. Knavish, em uma denominação famosa evangélica, o uso de calça em mulheres era proibido, só foi liberado em 2006. Caralho, cara. Isso daí não é em nome de alguma divindade, cara. Isso daí é controle. Essa é a verdade. Deve ter feito um dinheiro muito bom com o Flappy Bird, né? 50 mil dólares por dia. Mas nenhuma dessas teorias aqui eu acredito que seja real, né? Até porque ele está vivo. E, inclusive, agora teve uma polêmica recente envolvendo o Flappy Bird. Parece que tem pessoas que querem relançar o jogo. GameTech entrou com uma oposição à marca Flappy Bird, alegando que ele havia abandonado a marca. Ele recebeu vários avisos de marca registrada e ele não respondeu nenhum deles, então declararam como abandonado, como um projeto abandonado e que outra pessoa poderia pegar esse projeto e dar continuidade. Então, depois de muito tempo sem usar a sua conta no Twitter ou no X, ele tweetou o seguinte: ele não vendeu nada e ele também não apoia cripto. Mas no momento, essas são as informações que nós temos e não, ele não morreu. Tá bom. Eu acho que vocês devem se lembrar daquela lenda urbana que também era muito difundida na internet, relacionada ao hambúrguer de minhoca, que inclusive eu me lembro de pessoas que... Nossa, eu tinha uma professora de ciências que metia uma dessa, que falava que hambúrguer era feito de minhoca. Puta que pariu. E juravam que o McDonald's realmente fazia isso, que acreditavam de pé junto. Tanto é que chegou uma época que o McDonald's teve que fazer um comercial se retratando, falando que não, as carnes não são feitas de minhoca. Mas aqui eu falarei de uma outra história também que era muito difundida através de e-mails. Tinham também algumas postagens no Orkut, naquele estilo corrente, falando a respeito dessa história. Nossa, né? Em questão de negócio de corrente, cara, sempre tinha uma corrente assim. Quando eu ia quando eu ia desaprendi a falar. Quando eu ia nas lan house, tinha umas correntes assim, cara. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 11 anos e pipipi popopopopopá. Eu desrespeitei minha mãe, eu acabei saindo pra uma festa e acabei desvivendo. Pipipi popopó. Eu irei assombrar você ou até mesmo a sua mãe não vai sobreviver se você não repassar essa corrente para 10 pessoas nos próximos 7 dias. Cara, nossa, me desbloqueou uma memória muito antiga agora. Que era a lenda urbana, a mentirinha de que nas piscinas de bolinhas dos McDonald's tinham cobras. Eu acho que tinha algumas Não, eu ia fazer uma piada, mas deixa historinhas que eram meio difíceis. Porque tem o Instituto Butantan, né? Só se fosse montar uma piscina de bolinha ali perto. Mas também não ia ser no McDonald's, né? Então, nhé. Diferentes, mas É o único jeito, porque não faz sentido ter cobras numa piscina de bolinhas. Você acha que não ia dar uma merda do caralho? A menos se fosse num lugar próximo, como novamente o Instituto Butantan. Mas não é o caso, então não faz sentido. essa era a mais difundida. Eu lembro que tinha uma que não era cobra, era escorpião. Mas na verdade, nunca nada foi com... Knavish, posso mandar uma mensagem mais longa sobre religião? Tipo, deu mais de 500 caracteres. Então, se tu não tiver né? Se tu não tiver saco pra ler, eu não mando, sem problema. Não, pode mandar. Desse eu não vi, não. Desse de piscina de bolinhas poderia dar conjuntivite ou alergia nas crianças. Eu acho que é até possível que dê, viu? Eu não sei.
Porque, sei lá, né? Vai que entra uma criança com conjuntivite, os pais não notaram, aí pode dar o caralho. Acontece. Confirmado, não existe nenhuma notícia de que em tal McDonald's aconteceu. Pera aí. Esse negócio... Pera aí. Eita. Esse negócio de corte de cabelo, eles interpretam errado uma passagem de Paulo que diz para as mulheres... Que diz que mulheres não podem raspar o cabelo / cortar ele curto. Acontece que Paulo disse isso, pois na época comum... Na época era comum as do job rasparem o cabelo... rasparem o cabelo por seus senhores. Vou colocar assim por causa que vai pro YouTube, tá? Então, se uma mulher raspasse o cabelo, ela seria confundida com uma do job. E se uma do job se convertesse, ela deveria somente usar algo para tapar a cabeça até o seu cabelo crescer. Então era isso. Só para as crentes não serem confundidas com as do job. Isso tem tanta coisa errada que... Meu Deus. Eu sinceramente, eu não sei se é bem uma interpretação errada, tá, Knavish? Infelizmente, eu não vou conseguir te cravar isso. Aconteceu algo parecido, seja com escorpiões ou com cobras. Essa história aqui era o seguinte: uma criança estava brincando em uma piscina de bolinha. Ah, mas aí também depende, né? Deixa eu colocar em outro frame. Dentro de um McDonald's que ficava em Goiânia, a criança de repente começou a reclamar que estava tomando choques ao brincar na piscina de bolinhas. Mas a funcionária de... Tá, aqui, perfeito. É que assim, negócio de escorpião eu acho mais plausível de acontecer. Por quê? Normalmente quando você mora em algum lugar que tem muito mato por perto, como é o meu caso, é muito mais fácil de ter aranha, de ter escorpião. Tanto que vira e mexe, às vezes dou uns tapas nas coisas, é porque eu tô matando aranha. Por mais que eu limpe minha casa, deixe minha casa limpinha, vem aranha pra cá. Então, é normal vir muita aranha aqui. Já aconteceu até uma vez de ver uma aranha no meu braço. Teve uma vez que eu tava vendo, não sei, foi até acho que... Quando o pessoal tava... Não foi quando o pessoal tava conversando. Eu tava vendo um vídeo do Craven, especificamente. Aí eu senti um negócio andando no meu braço e fui ver, era uma aranha. Não me mordeu, ainda bem. Mas tava andando no meu braço. Mas enfim, continuando aqui minha linha de raciocínio. Caso as pessoas... Caso o McDonald's seja montado em um lugar que tenha muito mato por perto... Isso... Por perto, até mesmo perto de shopping e tal... A chance de entrar um escorpião é alta, sabe? Porque é um bicho pequeno, pode se esconder lá no meio das bolinhas e tal. Tem escorpião que entra dentro do seu tênis. E não é nem meme. Então, assim, tinha uma época aqui na cidade onde eu moro... Isso aí aconteceu, eu vi. Ainda bem que eu senti andando no meu braço, porque do jeito que eu sou meio lerdo, eu acho que eu só ia sentir a mordida. Tem épocas aqui na minha cidade que o pessoal até orienta. Antes de vestir o seu sapato, bate ele 3 vezes no chão, pra ver se não vai cair nada. Porque pode cair o aranha ou o escorpião, na pior das hipóteses. Graças a Deus, aqui na minha casa nunca tive escorpião. O mais próximo de escorpião que tem aqui perto da minha casa era quando eu tava na escola do primário. Que ali tinha escorpião, então eu tinha que ficar meio espertinho. Missouri, eu tava limpando meu quarto e tinha uma aranha bem grande, aí dei chineladas nessa aranha. Sim, aqui também é normal, tá? Às vezes vocês vão ficar escutando eu pegando chinelo e batendo nas coisas, eu tô matando aranha. Aqui onde eu moro tem bastante aranha, mesmo se você deixar sua casa limpinha. Dizia que o brinquedo não tinha nada que fosse elétrico e que não havia essa possibilidade. Até porque a piscina de bolinhas... Agora, cobras, foi só uma cobra e foi na casa da minha tia. Que ali tem muito mais mato do que aqui. Aqui não tem mato, é mais mato de calçada, que é um saco de limpar. Sabe o que eu tô querendo fazer? Pegar, sei lá, um maçarico e passar nos matos de calçada, porque acho que assim tira mais rápido. Mas agora continuando, agora da história da cobra foi na casa da minha tia. Graças a Deus ela tava no pé de limão. Minha tia tinha, né? Um pé de limão. Aí eu fui com um pedaço de pau pra tirar a cobra. Conta com aquela estrutura. Porque eu queria pegar limão. E assim, porra, eu não ia chamar minha tia pra tirar a cobra, sacanagem. Então eu fui lá. O foda é que o cachorro dela quase me derrubou no processo e eu poderia me fuder. Aí eu fui lá e joguei no rio. Ou pelo menos tentei, né?
estrutura e dentro dela há várias bolinhas, que são feitas de plástico, mas na terceira vez em que a menina reclamou, ela sofreu um desmaio e acabou perdendo a sua vida lá mesmo, pois na verdade ela não estava recebendo choques, e sim picadas de cobras. A menina foi envenenada. Não, mas pera aí. Eu nunca fui mordido por uma cobra. Eu fiquei com cagaço de quando eu tive que lidar com uma, mas eu nunca fui mordido, graças a Deus. Mas, eu tô usando aqui minha lógica. Mordida de cobra não é como se fosse uma picada, só que meio mais profunda, mais forte. Como é que eu vou dizer? Uma picada. É tipo quando você vai tomar injeção, só que mais dolorosa. Bem mais dolorosa, porque, bom, porra, tomar injeção não tem dor de nada. É isso que eu tô achando estranho. Comparar a choque. Esquisito. Nada por causa disso e não sobreviveu aos efeitos colaterais. Então, após esvaziarem a piscina de bolinhas, acharam lá dentro um ninho de cobras. E ainda segundo... Não, eu sei que ela é uma criança, mas sei lá. Não viram marca? Cara, eu acho que assim, no McDonald's, entrar uma cobra, picar uma criança e a criança morrer no estabelecimento, cara, eu acho que isso teria virado uma notícia mundial. Porque, bom, McDonald's. Misura, quando eu morava no Rio de Janeiro, antes de eu me mudar para Goiás, na minha casa tinha uma cobrinha e meu pai matou ela com a espingarda de pressão, pois na minha casa tinha mato. Compreensível. A lenda urbana, vários estabelecimentos foram fechados por causa disso. E muitos pais ficavam de verdade com medo dos seus filhos brincarem em piscinas de bolinhas. Inclusive, eu me lembro de escutar uma vez: cuidado com as piscinas de bolinha. A verdade, esse boato não é nem brasileiro, e sim lá dos Estados Unidos. E era a mesma coisa que acontecia no Brasil. Tinha o e-mail que era enviado para muitas pessoas com uma história parecida, tinha algumas variações. Se fosse escorpião, era mais crível. Era mais crível, porque escorpião é um bicho mais traiçoeiro. Agora, acho que cobra, eu acho que, sei lá, na primeira ia dar uma merda do caralho e é isso. Infelizmente, ia ter que ter uma vítima pra, né, pra ver as piscinas de bolinha. Mas, enfim, é uma coisa que tá fora do controle. Variações, mas nada comprovado que seja real. Foi o que eu falei. Se fosse escorpião, eu acreditaria, tá? Eu acreditaria fácil, porque é muito possível de acontecer. Mas como foi lá nos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona lá as coisas de lá, né? Então eu não sei. Mas se fosse aqui no Brasil e falasse: ah, Luquita, tem escorpiões que vão picar as pessoas em piscina de bolinha, ou até mesmo fora de piscina de bolinha. Aí, ok, eu acredito. Completamente crível. Só ignorem que eu não consegui gravar o vídeo inteiro ontem, então hoje eu estou aqui outra vez para finalizar esse vídeo. Tá bom. É brincadeira, a gente acha que numa semana vai estar tudo sossegado, mas aí a gente vê que não é bem assim, né? Vocês se lembram que começaram a postar na internet que teria uma versão de Firefox, só que da Microsoft? Seria o Microsoft Firefox 2007. Essa aqui é velha, mas eu quero saber se alguém se lembra disso. Firefox 2007 Professional Edition seria um futurístico navegador de internet. Que bonitinho isso, tá bom. E segundo os comentários na internet, seria um novo navegador. Essa imagem no Microsoft Firefox não é aceita nem no céu nem no inferno. Eu vou só tomar um golinho de água e vou explicar o porquê. Eu não vou entrar em termos muito técnicos porque, bom, eu vou falar com as coisas na minha cabeça, então não vou me arriscar. Mas o Firefox, basicamente, ele é um navegador que, por padrão, ele não ia ter rastreadores, não ia ter, sei lá, coisas relacionadas a propagandas, etc, etc, etc. Ou seja, o Firefox, até uns anos atrás, era um navegador que era mais voltado para privacidade. Ou seja, você navegava no Firefox e seus dados não eram vendidos para empresas. Coisas que acontecem com outros navegadores. E agora com o Firefox também. Então, por isso, isso era bem possível de acontecer, até pra época. Porque esse é um rebuliço do cacete. Porque quando o Firefox agora alterou
Ah, esqueci um bagulho. Alterou a documentação dele lá, eu não vou saber agora logo de cara. Começou a dar muito problema. Muito problema. Porque a comunidade do Firefox se sentiu traída. Porque o navegador tinha proposta de ser uma coisa e agora ele é o completo oposto, sabe? Então, é meio foda. Isso é uma meia mentira, porque, bom, de certa forma, o Firefox agora aceita, não só acho que da Google, acho que também da Microsoft também. Só não tem o nome Microsoft Firefox, mas não é mais o que era alguns anos atrás. Navegador premiado da Microsoft, que agora seria mais rápido, mais seguro e seria melhor do que qualquer outro navegador do... Deixa eu ver. Pera aí, Firefox em inglês quer dizer raposa de fogo. E o Lukita é uma raposa e é uma raposa vermelha, então é uma raposa de fogo. Sim! Isso daí poderia ser acrescentado na lore. Depende, se a Microsoft oferecesse 5 bilhões pelo Firefox, se eu fosse eu vendi, foda-se. Não, eu também vendia, tipo... Assim, negócios são negócios. Não tem como você viver, pelo menos... Hoje em dia não tem como mais você viver com ideais bonitinhos. Infelizmente você tem que ser meio filha da puta. É assim que se ganha dinheiro hoje em dia. Mas o Firefox ele tinha o ideal bonitinho, aquela coisa toda, pipipi, popopó, mas não tava dando certo. Tipo, o negócio da Mozilla não tava dando certo. Tanto que eles precisaram mudar nesses últimos anos pra poder sobreviver. Eu não tô falando que o Firefox tá dando lucro, que tá dando muito dinheiro lá pra Mozilla e tal. Não! O Firefox tá sendo cada vez menos utilizado. Isso é horrível. E fora que também o Firefox também ele utiliza um motor diferente de navegação, então as extensões do Google não tem como utilizar no Firefox, então tem coisa que não vai funcionar muito bem, tem site que não funciona bem no Firefox porque ele é diferente, enfim, um rolê. E existem outras versões que são conhecidas como forks, que utilizam do código aberto do Firefox para poder fazer outras versões voltadas para privacidade, papapá, papapá, papapá. Enfim, isso aí é um rolê longo e eu acho que a gente vai devagar bastante se começarmos a falar sobre. do mercado, melhor até mesmo do que o Internet Explorer. Não, mas o Firefox... Não, Firefox é foda. Firefox foi um bom navegador por um bom tempo. Ele rivalizava com o Google Chrome no começo, quando o Google Chrome era apenas um embrião. Então, assim, o Firefox é um navegador bom. Era, né? Agora, além dele ser meio esquisito, não funcionar muito bem com tecnologias novas. Enfim, não tem nenhum atrativo pra usar o Firefox, porque nem privado ele é mais. Que nem existe mais, mas na época era esse que era usado, né, pela Microsoft, enfim. Ele suportava Windows Vista, e olha que chique, ele só funcionaria com Microsoft Mouse e Keyboard. Também funcionaria no MSN. Nossa! Bom, eu não sei se ela tá falando daqueles teclados e mouses da Microsoft, mas quando você... Enfim, vocês já chegaram a trabalhar em um escritório? Seja escritório de contabilidade, de TI, qualquer coisa... Normalmente, escritório de contabilidade tá na frente nesse quesito, que chega a ser meio irônico, mas eles estão mais na frente. Eles utilizam o teclado da Microsoft, cara. Os teclados e o mouse da Microsoft, que é muito gostosinho de usar. Eu quero ter um dia. Eu não sei se é só pra empresa, eu acho que não, mas nossa, que teclado gostoso. E no Microsoft Minha única crítica pro teclado da Microsoft é que eles deveriam ter luzinhas, porque, bom, eu fico com as luzes apagadas aqui no meu quarto pra economizar na conta de luz. Então eu gosto de acender as luzinhas do teclado pra poder ver o que eu tô digitando, pra não digitar errado. Que eu consigo digitar sem olhar, mas no escuro também é foda, né? Office de 2007. Ele requeria um processador quad-core para poder carregar o hotmail.com, que nem existe mais. Precisaria de uma placa de vídeo para poder exibir Caralho, placa de vídeo pra navegador é de foder, aí é demais, né? as imagens em GIF com alta definição e precisaria de no mínimo 1 GB de memória RAM e Caralho! 483 megabytes de espaço em disco. E nessa trollagem os caras foram além, porque eles fizeram tudo uma montagem bonitinha, como seria a capa. Não, mas fizeram a montagem toda bonitinha, mas também quando falaram das minha dicção foi pro caralho. Quando fizeram as especificações também chutaram balde e foi pra casa do caralho, né? O site tinha até um comercial.
Também diziam que com Microsoft Firefox 2007 os seus downloads seriam mais rápidos, 10 vezes mais rápidos. Nossa, antigamente tinha isso, tá? De tipo, nossa, tal ferramenta vai deixar os seus downloads muito mais rápidos, vai deixar os seus downloads muito mais isso, muito mais aquilo, aquela coisa toda. E não deixa. Se você ainda acredita nisso, não deixa. O que deixa o download rápido, basicamente, é essa internet. Todos os fatores também, mas eu tô com preguiça de explicar. Para falar a verdade. E também impediria o acesso a sites maliciosos. E olha, fizeram tudo bonitinho, tinha até uma caixa, e eu fico pensando, será que alguém realmente acreditou nisso? O ano era 2007 e eu acho que sim, porque eu em 2007 talvez acreditaria nisso também. Apesar de tudo parecer muito bonitinho, não, isso aqui não é real, foi só uma brincadeira da internet. Mentos mais Coca-Cola igual a morte. Depende, coloque várias balinhas de mentos dentro, engole, e automaticamente logo em seguida bebe muita Coca-Cola. Eu acho que dá um caralho aí, né? Eu acho que boa parte dos meus inscritos já tentaram misturar mentos com Coca-Cola para ver o resultado. Inclusive, lembro que muitas pessoas faziam isso no intervalo da escola. Eu já misturei Coca-Cola com Fanta, tanto Fanta laranja quanto Fanta uva, coloquei limão e também já tomei Coca-Cola com cachaça, e esse último foi horrível. Geração anos 2000 com internet de escada, eu acho que boa parte aqui já fez isso pra poder sair do tédio, né? Eu acho que Mentos, eu acho que não, porque Coca-Cola tá mais de 10 reais, então E até antes tava caro, tá? Coca-Cola sempre foi meio carinha. Então eu tinha dó de fazer, porque custava dinheiro. Porque eu já fiz isso por esse motivo. Mas eu lembro que Sim, eu misturei Coca-Cola com cachaça, foi uma ideia horrível, provavelmente foi pensamento intrusivo. nessa época começou a surgir um boato de que se você ingerir Ai. Blue, eu já misturei Coca-Cola com Mentos no ônibus da escola no passeio. A tia brigou feio comigo. Caralho! Cara, se eu tivesse do seu lado, eu ia te xingar tanto. Eu ia mandar você pra tantos lugares diferentes. Que puta que pariu. Cara, que ideia de jirico que tu teve. Que ideia de jirico que tu teve, cara. Como assim, cara? Por que você fez isso, cara? Por quê? Qual que é a necessidade? Meu Deus, você tinha que chegar num lugar e fazer isso, não no ônibus, cara. Meu Deus, meu caralho. cimentos e tomasse Coca-Cola, você poderia morrer. Existiu uma época onde várias pessoas receberam um e-mail falando a respeito do caso de uma pessoa que bebeu Coca-Cola e depois, ao comer Mentos sabor hortelã, perdeu sua vida ali mesmo. Segundo esse e-mail que várias pessoas recebiam lá por volta dos anos 2000, se você tomasse Coca-Cola e comesse Mentos, isso ocasionava uma explosão dentro de você. Eu quero Ah, sim, tão errado não tá, mas aí também você ia ter que comer, sei lá, um pacotinho de Mentos, no mínimo. saber quem que acreditava nisso. Eu acho que só as criancinhas, né, que acreditavam numa coisa dessa. Isso segundo um especialista da USP que é citado no e-mail. E eu não sabia, né, mas Assim, acho que, tipo, se for só uma balinha de Mentos, tipo, você esqueceu que bebeu Coca-Cola, que acontece, principalmente com quem tem TDAH. Você esqueceu que bebeu Coca-Cola e, sei lá, comer Mentos, você só vai se sentir um pouco estufado. Eu acho que, assim, pra dar o caralho mesmo, tem que ser uma quantidade colossal de Mentos, e eu acho que você não vai aguentar, né? Ou seu paladar já foi pro caralho. pesquisando na internet, essa historinha falsa não é algo que ficou só no Brasil. Pera aí, deixa eu ver o que vocês falou. Blue. Porque um amigo meu tava fazendo a mesma coisa com Guaraná e não deu em nada. Aí o resto de aborto mal sucedido aqui. O resto de aborto ser mal sucedido aqui pensou, pô, se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Inclusive vai se fuder a pessoa. Não. Nossa, cara. Nossa, agora não. Uma palmas de salve pra você, cara. Meu Deus, que ideia. Ai, meu caralho.
Brasil, eu vi em vários idiomas diferentes essa mesma história sendo propagada, mas não é real, tá? Ninguém vai morrer aqui, e eu vou explicar pra vocês. Na época, várias pessoas receberam esse e-mail e a Coca-Cola teve que divulgar uma nota afirmando que não, ninguém vai morrer em caso de tomar Coca-Cola e em seguida comer Mentos. Pode fazer isso à vontade. A única coisa que vai acontecer é uma pequena expansão do gás dentro da boca que se dissipa rapidamente, mas não acontece nada com grande intensidade que faça com que você perca a sua vida. Tipo, pra dar ruim mesmo, pra dar o caralho mesmo, você tem que tomar, assim, tem que ser quantidade colossal. Isso lá, vai acontecer que nem um Fatality da Kitana. Mas, tipo, não vai ser só uma balinha que vai te matar também, calma. Cara, eu acho que ao menos que você tome litros e litros de Coca-Cola e depois coma vários pacotes de Mentos, eu acho que talvez aí você passe mal, mas não que você vai chegar a morrer, né? Não tentem isso, pelo amor de Deus. Agulhas infectadas nos cinemas. Olha. Assim, não acontece direto, mas vira e mexe em alguns lugares do Brasil, tem gente que tem as agulhas batizadas. E o que seriam as agulhas batizadas? Alguns filhos da puta que possuem HIV, ou seja, AIDS, acabam infectando algumas agulhas e acabam injetando em outras pessoas. E já fizeram isso até com crianças, cara. É uma merda. Por exemplo, um dos motivos... Também não é nem só com agulhas. Dependendo do lugar, eles colocam até o sangue contaminado em banheiros públicos. Eu não sei se fazem isso no banheiro feminino, porque eu não uso banheiro feminino, mas no banheiro masculino normalmente fazem. Então se você tiver com vontade de fazer cocô, faz o L. É isso, segure o cocô. E não é piada, tá? Isso aí não é piada, isso aí realmente acontece. Lá por volta dos anos 90, nós não tínhamos tantas informações quanto nos dias de hoje, quando falamos a respeito do HIV, AIDS. Então, junto com várias informações ou desinformações, tinha uma lenda urbana que era muito difundida nessa época. Eu não fiquei sabendo dessa lenda urbana pela internet, mas sim escutando de pessoas, né? Que era aquela lenda urbana das agulhas no cinema. Essa lenda urbana das agulhas também era propagada via e-mail. Tinha um e-mail bonitinho, né? Ou nem tanto assim, porque tem vários erros de português nele, que falava para você tomar cuidado, que tinham pessoas que faziam isso. Mas agora eu explicarei para vocês que isso não é verdade. Tem casos de pessoas que tentam contaminar as outras propositalmente. Isso existe, mas nunca foi confirmado que algo assim aconteceu em um cinema. Não da forma que é relatado aqui. Lá no isso daí é um adendo importante. Às vezes pode estar acontecendo em algum cinema, mas de uma forma diferente. final dos Mas isso é muito mais comum em shoppings e rodoviárias. anos 90, começaram a circular vários e-mails falando que havia uma pessoa que colocava nas poltronas do cinema agulhas que continham o vírus HIV e quando a pessoa sentava na poltrona e sentia que algo a havia espetado, poderia ser essa agulha que estava contaminada. Bom, segundo a doutora Vânia Maria Bessa Ferreira, só haveria risco se o objeto fosse uma agulha contendo sangue contaminado. E a passagem da agulha pela roupa acaba eliminando o sangue. Então, segundo ela, mesmo que alguém fizesse isso de colocar agulhas nas poltronas do cinema, não aconteceria nada. Sim, desse jeito não acontece. O que acontece é que tem pessoas que espetam o braço. Os criminosos estão realmente espetando o braço das pessoas. Aí é foda, não tem pra onde correr, né? Esse arquivo aqui, com esse ursinho fofinho de ícone, era um vírus no Windows? Se você usava a internet bastante lá por volta de 2002, 2003, você talvez já tenha recebido um e-mail falando que este arquivo aqui era um vírus e que você deveria deletá-lo do seu computador. Mas afinal, isso era mesmo um vírus ou não? Vocês já devem saber que não, né? Até porque não estaria aqui nesse vídeo se fosse. Mas eu quero explicar para vocês um pouco melhor essa história. Como é que isso se difundiu tanto na internet? A falsa notícia... Eu acho muito legalzinho que antigamente, lá nos anos 90, o comecinho dos anos 2000,
Eu acho muito legal essa estética de colocar animais fofinhos como ícones ou algumas coisas meio bizarras. Por exemplo, o Avalanche Script, que é uma coisa brasileira, que é um script do Mirk brasileiro, eles têm um ícone que tem um fodendo olho. E é meio medonho, meio edge, mas é. E tem outros que têm ícones mais fofinhos. Por exemplo, eu lembro que teve um jogo do Windows 3.1 especificamente, que era um jogo do gatinho. O nome do jogo era Neko. E o gatinho só seguia o seu mouse. Era simples, mas era legal. E você podia trocar a cor do gatinho, podia colocar a cor que você quisesse. Você podia deixar o gatinho rosa, o gatinho verde, um gatinho vermelho. Ia ser legal. Notícia do vírus JDBGMGR.EZ ganhou popularidade através de e-mails que eram enviados para muitas pessoas lá por volta de 2002, que dizia aos usuários que excluíssem um arquivo chamado JDBGMGR.EZ, pois ele na verdade era um vírus escondido no seu computador. E ele tinha esse ícone de um ursinho, que na verdade é o urso da Microsoft, e não, isso aqui não era um vírus. Na verdade, ele era um arquivo do Microsoft Windows chamado Debugger Registrar for Java. Esse e-mail era bem comum de se receber nessa época, inclusive haviam pessoas que já receberam essa notícia pelo MSN e outras até mesmo pelo Orkut. E é engraçado como Sim, eu sempre colocava o gato de vermelho, porque é vermelho. eram as coisas antigamente, porque falavam só que era um vírus. É um vírus, galera, tomem cuidado, mas nada era especificado, né? Que tipo de vírus, o que ele faz no seu computador. Não. Eu não sei se muita gente caiu nessa, mas em 2002 provavelmente eu cairia, porque eu tinha lá por volta dos meus 8 anos de idade e eu tinha muito medo de vírus de computador. Eu tinha até mesmo medo de antivírus, dos avisos do Norton. Eu acho que eu já falei isso em algum lugar com vocês. Na época, de fato, tinha um vírus que se chamava Bugbear e eu acho que se aproveitaram disso para enganar as pessoas. Agora, qual é o intuito disso? Não sei. Também Trollagem. Haha, piada. É esse que era o intuito. falavam que esse vírus não era detectável pelos antivírus no seu computador. Por isso mesmo você tinha que ir lá e deletar. Quando você deletava esse arquivo, não é que Misura, eu também tenho medo de vírus de computador. Cara, vírus de computador hoje em dia é um pouco provável de você conseguir ser contaminado. A menos que você baixe coisas no modo Mugiwara. Mas grande parte das vezes vai ser coisas um pouco mais banais, tipo seus dados, sabe? Então mantenha suas redes sociais com as senhas atualizadas, troque a senha de vez em quando, limpe os cookies do seu navegador de vez em quando, pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 semanas. Coisas desse tipo, pra diminuir a possibilidade de dar merda. É isso. Porque hoje em dia o que importa mais são os dados e não destruir o seu computador. Destruir seu computador seria burrice dos hackers hoje em dia. tinha muitos efeitos colaterais no seu computador. Agora eu me lembrei daquele outro caso da pasta System32, que falavam que se você deletasse seu computador ficava mais rápido. Mas, no máximo, alguns programas poderiam travar, alguns programas que dependiam desse arquivo para funcionar. Esse arquivo ele era uma ferramenta de desenvolvedor, então alguns programas poderiam travar caso você o deletasse. Knavish, eu vendo um CMD abrir quando eu baixei GTA San Andreas Piratex e a tradução veio em russo. Tinha um vírus na época também que se chamava Parrot, que tinha meio que um ícone igualzinho a esse. E aí eu acho que confundiu um pouco as pessoas, essas notícias, e acharam que era O do vírus Parrot. Ela não colocou a imagem, mas eu sei do que ela tá falando. É que antigamente tinha um negócio do Windows que eu pretendo trazer no Retrotech, que seria o Microsoft Agents. Que seria aqueles bonequinhos 3D que ficavam interagindo com você, explicando como é que funciona o computador e tudo mais. Muito provavelmente vocês devem conhecer o Clip, que é um clipezinho que ficava lá no Microsoft Word, mais ou menos na versão de 95 e 97, se não me falha a memória. Eu acho que deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui um print. Deixa eu botar a Lucina aqui enquanto isso. Botar a Lucina aqui. Deixa eu pesquisar. Clip. Microsoft é foda. Microsoft Word. Microsoft Word 97, acho que foi no 97 que ele começou. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu tô com cara de safada. Vamos botar aqui pro normal. Aqui. Eu quero print do Word. A imagem tava meio chablau, mas acho que dá pro gasto.
Pra ilustrar. Esse aqui, ó. Esse daqui é o Word 97. E aqui é o clipe que tem uma imagenzinha aqui dele. Se eu não me engano, eu sempre esqueço, é o 95 ou 97 tem um easter egg onde tem lá os funcionários que trabalharam no Microsoft Office daquele ano. Eu acho tão merda que meu primeiro contato com o clipe que eu tive foi naquela maldita arte dele grávido. Caralho. Caralho, que nave. Chokis, nossa, eu lembro desse negócio do System 32. Um menino de uma lan house tentou deletar isso no PC e recebeu o maior esporro da vida. Pois o cara da lan house era pai dele. Ah, mas aí também é foda, né? O moleque foi inventar de ser o Hackerman também mereceu. Era bom deletar. E isso até virou matéria na Folha de São Paulo, e eu acho engraçado como eles abordam aqui esse tema, né? E-mail sobre o vírus é boato na internet. E tinham pessoas falando, recebi um e-mail falando sobre um novo e perigoso vírus que nem o Norton percebe. Queria a ajuda de vocês para saber se isso é verdade ou é mais uma mentira divulgada na internet. Lembrando que essa matéria é do dia 21 de junho de 2002. Provavelmente nesse dia estávamos dançando festa junina na escola, ou treinando para esse dia. E a Folha explica que é um boato. Nossa, festa junina é legal. Era legal você dançar festa junina. Pena que aos poucos parece que tá morrendo essa tradição. Ficava o quê? Acho que 1 ou 2 meses. Acho que mês de maio normalmente começa os ensaios da festa junina. Ou julina, dependendo do caso. Era legal. Tipo, era umas 2, 3 vezes por semana. E nossa, era legal. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, eu sempre dançava com a mesma amiguinha. Que, tipo, que a gente era mais próximos e tal. E era legal, a gente gostava. Bons tempos. A vida era mais simples, eu só tinha que me preocupar em dançar festa junina e chegar no dia, dançar direito e comer cachorro quente e jogar aqueles brinquedinhos de pesca. A vida era mais simples naquela época. Bons tempos. Se você apagá-lo, você pode fazer com que programas na linguagem Java travem durante a sua execução. E alguém já caiu nessa? Você já caiu nessa? Deletou esse arquivo? Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês se lembram de mais alguma mentirinha... Eu achei muito legal o vídeo dela, eu divaguei pra caralho, deixa eu ver quanto tempo de corte que der. Puta que pariu, quase 1h30 de corte. Que ganhou a internet, que um lado acreditava, o outro não, depois viram que era falso, pode comentar aqui embaixo. Eu gosto bastante dessas dos anos 2000, da década de 90, mas tá valendo aqui qualquer uma que seja considerada nostálgica, porque eu posso fazer uma parte 2, como eu já comentei com vocês. Ah, vai ser legal, eu posso fazer um react e ficar, sei lá, 1h30, 2 horas falando disso. Porque foi legal assistir esse vídeo, a gente divagou pra caramba. Porque foi legal, deixa eu ver. Eu dançava festa junina, mas eu parei porque fiquei cansado de festa junina. Cara, nossa, festa junina é muito bom, eu gosto de ir. Na verdade, eu vou até hoje, só que hoje em dia eu só vou só pra comer cachorro quente, porque, bom, não dá pra fazer mais nada.